Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, o Bragantino domina o jogo, vence o Corinthians e poderia até ter aumentado o placar. O Timão, na real mesmo... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, o Bragantino domina o jogo, vence o Corinthians e poderia até ter aumentado o placar. O Timão encarou pela frente a sua dura realidade, a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Inscreva-se no canal, primeira coisa que eu peço. Tô gravando o vídeo até bem depois que o jogo aconteceu, porque, enfim, né, paternidade, meu filho é muito novinho, então, por conta disso, né, eu venho aqui assim que eu posso, gravo o vídeo, posto às vezes na madrugada, quando der, por isso você tem que estar inscrito, ativar o sininho, ativar a notificação, é só aquilo que eu peço pra você. Bora! Vem comigo analisar essa derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a realidade. E ela é curiosa, porque se, sei lá, há 3, 4 anos alguém dissesse isso, que em 2023 o Bragantino, mesmo com uma franquia, com uma SAF e tal, com apoio da Red Bull, estivesse disputando o título brasileiro e o Corinthians estivesse brigando para fugir do rebaixamento, você talvez duvidasse. Porque a real é essa. Quando você coloca hoje Corinthians, o todo-poderoso Timão, contra uma equipe do interior do estado de São Paulo, que é o Bragantino, ou hoje Red Bull Bragantino, hoje as diferenças elas são muito grandes. Em planejamento, estrutura, um treinador que começou a temporada, foi contratado lá na metade de dezembro para substituir o antecessor, o Maurício Barbieri, que ficou durante uns 3 anos no comando do Bragantino, porque os caras apostam, né, num treinador para que ele tenha projeto. E o Caixinha, o Pedro Caixinha, que é um português que foi contratado justamente pela filosofia de jogo de uma equipe jovem, intensa, que precisa jogar com garotos e que tem esse jeito de jogar que precisava ser mantido. Mesmo com o Bragantino no começo do ano, até oscilando e tudo mais, olha o que está acontecendo agora. Porque existe método lá, nesse clube. E aí você vê alguns valores que já estão há algum tempo no Bragantino, o próprio Elinho, o Léo Ortiz, o Cleiton, o goleiro. Então, mesmo com a saída de alguns valores, como o Claudinho recentemente e mais recentemente ainda o Arthur, que foi para o Palmeiras, os caras mantêm o nível com o Lucas Evangelista. É um time que, meu Deus do céu, Mosqueira, eles têm o sorriso, eles têm método, né? Você vê que é um time que pressiona muito a bola o tempo inteiro, que corre, tem muita intensidade, joga numa rotação altíssima, com muita troca de passes. E esse time está disputando o título brasileiro. Como que a gente vai dizer que o Bragantino não disputa o título brasileiro se os caras estão 1 ponto atrás do Botafogo, que tem 2 jogos a menos? Mas é isso. Hoje eles são terceiro colocado, né? Terceiro colocado o Bragantino. Passou o Grêmio, que caiu para 4º, encostou no Palmeiras, que é o vice-líder, e encostou no Botafogo, que é o líder, ambos com 59 pontos. Red Bull Bragantino é um time muito, mas muito superior ao Corinthians. Agora a gente fala do Timão, que contratou um treinador que estreou no dia 2 de outubro. 1º de outubro ele chegou, uma coisa assim. Tem 1 mês de trabalho. Tem 8 jogos. É óbvio que isso faz diferença. E me pareceu até claro o entendimento e o diagnóstico dos próprios atletas no pós-jogo, quando eles na zona mista lá conversavam com os repórteres e diziam: gente, como é que a gente vai avaliar o ano do Corinthians com tantos técnicos que passaram aqui? O próprio Cássio falou: tomara que o Mano tenha continuidade, porque você vê a diferença. Né? Quando 3, 4 jogos o cara não ganha, já muda o técnico, muda tudo. E é verdade isso. Eu não estou dizendo aqui que tinha que ter ficado com o Lázaro o tempo inteiro, ou com o Luxemburgo, mas, poxa vida, né? Foram erros atrás de erros, em que a gente chega ao final da temporada e sim, o Corinthians hoje brigue para se manter na Série A. E esse é o detalhe, né? O Corinthians, beleza, 13º, 40 pontos. A vitória contra o Atlético Paranaense, ela foi, assim, naquele gol chorado do Yuri Alberto, ela foi o que salvou o Corinthians. Eu posso dizer isso para vocês. Não estou dizendo que se o Corinthians não vencesse o Atlético, ele seria rebaixado. Mas hoje ele estaria com 37 pontos, se ele tivesse perdido o jogo, né? 37, tem o Cruzeiro, que é o primeiro fora da zona, com um jogo a menos.
O Cruzeiro hoje está a 2 pontos do Goiás, que venceu na rodada, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Seria a posição do Corinthians, se o Corinthians não tivesse vencido o Atlético Paranaense. Então vejam o tamanho da importância dessa vitória contra o Atlético. Ou da vitória contra o Cuiabá, que foi fora de casa. Foram resultados assim, o Corinthians vinha de uma invencibilidade de 6 jogos, mas muitos empates, né? E essas 2 vitórias, elas salvaram o Corinthians. Porque mesmo que hoje você não tenha chegado ainda na pontuação de corte, né? 43, 45 pontos, 40, faltando 6 jogos, dá para entender que o Corinthians consegue se salvar. Mas assim, se não fossem essas vitórias, estaria numa condição muito, muito complicada e de pressão. É que hoje bateu de frente contra um adversário muito superior. Mas assim, muito superior. E não é à toa, não é por acaso, é só você olhar a tabela. Sim, é curioso, mas é o Bragantino que está lá em cima e é o Corinthians que está lá embaixo. E é isso que os dirigentes precisam entender. Eles precisam entender onde erraram, por que erraram e para não fazer de novo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer na eleição. Pode ser que esse grupo que comanda o Corinthians há tantos anos siga no comando. E que eles entendam o porquê o Corinthians em 2023 brigou para não cair. E foi isso que o Corinthians disputou. Chegou numa semifinal de Sul-Americana, chegou numa semifinal de Copa do Brasil. De que jeito? Você tem que entender como você ganha e como você perde. E o porquê isso acontece. Me parece que o diagnóstico do vestiário do Corinthians seja muito claro. Eu não sei se os dirigentes estão tendo toda essa ciência. E o Mano Menezes é, obviamente, menos culpado disso tudo. É o cara que chegou há um mês e que está tentando resolver algumas coisas. No jogo propriamente dito, ele deu mais uma oportunidade para Matias Rojas, o paraguaio, como titular, inclusive, desde o início. E não deu certo, não funcionou. Impressionante. O Matias Rojas, ainda mais num jogo em que o time precisava jogar num ritmo diferente, numa rotação intensa, ele não conseguiu. Ele não conseguiu ser nem perto, assim, até pela característica. E o Mano, em vários momentos da entrevista coletiva, ele queria abordar dessa forma que estamos falando aqui com você. Mas ele não podia, evidentemente, né? Inclusive, ele foi questionado na sequência da entrevista especificamente sobre o Matias Rojas. Ele falou assim, fica difícil eu falar sobre isso agora porque perdemos o jogo e vai parecer que a culpa é dele. E aí vem. E aí ponderou, né? Identificação com o clube, entender onde está jogando, característica da torcida e do clube. O Matias Rojas parece ainda, é a sensação que eu tenho, e me parece que o treinador já fez esse diagnóstico desconectado da realidade de onde ele está. E por isso ele precisa, né, passar por aquela chamada adaptação, e adaptação no sentido de entender mesmo onde está pisando, para que vão acordar. E quando o treinador pega o jogador e fala assim, bom, você já está recuperado de lesão, né? Você ganhou a camisa 10, você foi uma grande contratação, você vai começar o jogo hoje. E aí você tem enfim, a expectativa de que ele assuma a responsabilidade, mate no peito e fala, bom, vamos jogar contra um grande adversário, repito. Mas ele não conseguiu, quase não tocou no caroço. E aí vem o segundo tempo e isso está escancarado quando o Mano Menezes tira imediatamente o Matias Rojas e coloca o Pedro. Por quê? Porque se o Matias é um jogador que pode atuar mais pelo lado direito para centralizar, enfim, fazer um jogo associativo, mas não consegue fazer recomposição, você tem o Pedro que teve que ajudar muito na marcação, porque os lados do Bragantino, eles são velozes, intensos, intrépidos, e aí você precisa ter um atacante, mas que também recomponha. O Pedro tentou fazer isso. E com a entrada do Pedro e também o Felipe na vaga do Yuri Alberto, realmente o time tem uma melhora. O Felipe conseguiu correr muito mais do que o Yuri estava correndo. O Yuri não tem lesão constatada e a resposta, né, a tirada do Yuri, né, a saída do Yuri foi por um desgaste. Ele já estava extenuado, ele começa com o Yuri, no intervalo ele tira, bota o Felipe. O Felipe consegue prender mais a bola, o Felipe até tem algumas arrancadas, né, briga com os zagueiros, ele tenta alguma coisa, mas ele é um cara muito corpulento, né, e sofreu muito num Bragantino que pega a bola e já sai jogando com muita velocidade, tem uma transição muito rápida, muito veloz. O Pedro, sim, foi um cara que se desdobrou pelos lados. O Juliano começou a aparecer também. No segundo tempo, não é que o Corinthians equilibrou o jogo, como muitos jogadores disseram, ou que o Corinthians melhorou e poderia ter chegado ao seu gol. Poderia, do futebol, numa bola parada, quem sabe. Tem um chute do Renato Augusto muito perigoso. Mas, assim, o Corinthians para
como direi, para de apanhar, né? O Corinthians respira no segundo tempo, começa a ficar um pouco mais com a bola. Não é que ele melhora, não é que ele, meu Deus, equilibra o jogo, não é isso. Até porque o Bragantino, no primeiro tempo, domina completamente o jogo. No segundo, o Corinthians meio que reordena as coisas com as substituições do Mano, e aí depois a entrada do Renato e tudo mais. Mas daqui a pouco é o Bragantino que na transição, no contra-ataque, né, pegando o espaço, quase faz mais um, mais outro. E aí tem arrancadas, né, que, enfim, o cara tenta driblar o Cássio pra lá, tenta driblar pra cá, tenta driblar pra lá, e aí perde o tempo da bola. E o Bragantino foi empilhando chances que poderia resultar aí em 2, 3-0 tranquilamente. Então, assim, o Bragantino teve o jogo sempre na mão, mesmo que o Corinthians em algum momento tenha melhorado. O Corinthians fez um esforço para tentar equilibrar a partida e não conseguiu. O Bragantino foi muito superior. E aí é aquele tapa na cara que o corintiano levou depois de um ano muito atrapalhado, de que realmente quando você encara equipes talvez até do mesmo nível, né, que estão disputando uma parte de tabela um pouco mais próxima, né, e aí a gente fala de Cuiabá, fala de Atlético Paranaense e tal, e aí resultados importantes e a gente exalta, porque tem que ser, porque esses resultados fizeram com que o time hoje esteja um pouco mais aliviado, mas quando você encara equipes da parte de cima, é esse sufoco. Por quê? Porque o elenco tem dificuldades, o time mudou muito de técnico ao longo do ano e chega nessa reta final, o time está lá com 40 pontos, ainda não conseguiu uma pontuação que fizesse o time escapar, e não dá para falar em Sul-Americana, não dá para falar em Libertadores por enquanto não escapar totalmente do rebaixamento. E o campeonato está terminando, estamos na reta final, é um fim de ano melancólico dessa diretoria que errou tudo que foi possível no seu planejamento e que chega agora ao final do ano com o torcedor do Corinthians pedindo para que a rodada chegue e depois que ela termine, para que o torcedor possa, meu Deus, não estamos na zona, meu Deus, não estamos no Z4, meu Deus, meio de tabela, porque o Corinthians não consegue ocupar a primeira parte da tabela do campeonato, a primeira página, não consegue, é sempre depois da primeira, depois da 10ª colocação. É impressionante. É um fracasso total a temporada do Corinthians. E que agora, nessa reta final, tenta, de forma digna, vencer alguns jogos para que, enfim, consiga se recuperar. Muitos jogadores foram mal, como eu falei, o Matias Rojas, o Fagner, meu Deus do céu, o Fagner, que coisa lamentável. O Gil acho que fez uma partida, para variar, de muita luta, de muita intensidade. O Lucas Veríssimo não estava, então o seu companheiro foi o Bruno Mendes, e aí o Fagner, enfim, teve muitas dificuldades ali pelo lado direito. O Felipe, como eu disse, né, fez a sua parte no segundo tempo. O Mosquito, cara, tem uma temporada muito atrapalhada e é uma pena, porque é um moleque que a gente sabe o quanto ele se doa, mas ele teve dificuldades no jogo. Enfim, correu, mas contra uma equipe bem treinada, bem organizada, você faz isso realmente. Você corre e corre errado muitas vezes, porque você corre atrás. Você não corre na frente, você não corre para buscar o objetivo, você corre atrás dos caras. E isso, obviamente, desgasta e chega ao final do jogo, você ainda tem o resultado de 1-0 contra e a perda dos 3 pontos. É a dura realidade batendo a porta do Corinthians. Essa é a realidade. O Bragantino está muito à frente do Timão nesse momento. Vocês concordam? Discordam? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!